O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral. Ele nos fala aí sobre a mudança ou não da data nas próximas eleições. Bom dia, doutor Alberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com vocês e eu estou à disposição. Doutor, a gente viu aí, eu estava vendo hoje de manhã, antes de vir para cá, o noticiário, né? Parece que as eleições, existe um projeto aí, né? Que eleições dia 15 de novembro e o segundo turno, se eu não me engano, no dia 29. Tá certo isso? É isso mesmo. Então vamos lá, vamos começar. Já que a gente está falando para uma casa legislativa, é fácil explicar para quem está assistindo que essa alteração tem que ser feita por uma emenda constitucional. Por isso, tem que ter votação nas duas casas. Ontem foi a votação no Senado, são duas votações em cada casa. O quórum é um quórum especial, é de 3/5. Então, ontem, esse quórum foi atingido nas duas votações. Portanto, essa PEC, né, uma proposta, projeto de emenda constitucional, foi aprovada no Senado. Mas agora vai para a Câmara e aí tem que ser aprovada duas vezes na Câmara, com esse quórum de 3/5, portanto, dá 308 votos. Parece, essas são as notícias, que lá na Câmara está existindo alguma resistência. Mas você tem razão, o que foi aprovado ontem, mas ainda não está valendo, é fazer o primeiro turno dia 15 de novembro e o segundo turno, onde houver, no dia 29 de novembro. Portanto, os dois turnos ainda dentro do mês de novembro. Uma preocupação dos políticos e, enfim, dos políticos, dos juízes, de uma maneira geral, é não estender, não prorrogar os atuais mandatos de prefeitos e vereadores, né? Então, por isso eles querem alterar essa data, mas realizar ainda no ano de 2020, né? Existe um outro projeto aí para dezembro, início de dezembro o primeiro turno, meio de dezembro o segundo turno. Como é que o senhor vê a importância aí da não prorrogação desses mandatos? Abre aí um precedente perigoso, né? Com certeza um precedente perigoso e mais do que isso, a Constituição diz que os mandatos têm duração de 4 anos. Outra coisa que a Constituição diz, está escrito lá, as eleições têm que ser periódicas. Esses são dois princípios, existem outros, mas são dois princípios básicos da nossa democracia. Então a gente já está vivendo a pandemia, a gente já está vivendo uma situação, uma crise na saúde, e isso acaba refletindo na economia também. A gente já tem crise política lá em Brasília. Então, mexer com esses pilares da democracia é bem complicado. Então, como você disse, tem aí outros projetos, outras ideias para até estender mandato, né, por mais 2 anos. Isso tudo foi discutido, foi conversado lá. O ministro Barroso, que é o atual presidente do TSE, já tinha mencionado qual é a opinião. Quem decide é o Congresso, mas o ministro Barroso falou em nome do TSE e falou que o TSE é totalmente contra qualquer tipo de prorrogação de mandato. A gente tem que cumprir a Constituição, a gente tem que ter sempre em mente que o melhor para o Brasil, o melhor para a democracia é cumprir o que está na Constituição. Agora, não vai dar para cumprir as datas. Então, já que não vai dar para cumprir as datas, e também não é por vontade somente política. Ontem eu participei de uma conversa com o senador Weverton, que foi o relator lá no Senado dessa proposta, e ele deixou bem claro, ele falou, aqui a gente não tem que discutir a conveniência política, porque a Constituição diz que o mandato é de 4 anos. Aqui a gente tem que discutir a conveniência de saúde do eleitor, dos cidadãos. Então, se a conveniência médica diz que se a gente atrasar aí, me parece que são 42 dias, algumas semanas, vai melhorar a curva, né? Vai estar já numa situação mais controlada, então, se a orientação médica é essa, vamos fazer o que os médicos dizem. A gente não tem bola de cristal. Pode ser que chegue em novembro e a situação esteja, sei lá, vamos torcer que não, mas até pior. A gente não tem bola de cristal. Agora, as perspectivas são de que em outubro a gente não estaria ainda numa situação muito confortável. Então, por isso essa decisão de adiar para novembro. E se for para dezembro, como você lembrou, tinha uma proposta para fazer dia 6 de dezembro, talvez dia 20 de dezembro, né? Portanto, deixar mais para frente. Também tinha essa proposta, lá no Senado essa e outras foram derrubadas, mas tudo com a duração do mandato de 4 anos, portanto, a posse dos novos eleitos a partir de 1º de janeiro de 2021. A ideia de deixar para dezembro, o TSE e o ministro Barroso opinaram que não seria tão boa, porque deixa pouca margem
para os trabalhos depois de prestação de contas, prazo para prestação de contas, né? Todo mundo que é político sabe que tem que prestar contas, prazo para a justiça analisar as contas, prazo para diplomação. Quer dizer, se deixar tudo isso, se deixar a eleição para dezembro, a gente acaba fazendo isso em janeiro, fevereiro e aí já no novo mandato. Se fizer em novembro, dá para adequar o calendário para fazer tudo ainda até dezembro, não análise das contas, que isso realmente por essa proposta aprovada ontem acaba ficando também para o ano que vem, mas só isso. O resto, o calendário vai ser adequado. Propaganda eleitoral no rádio, na televisão, as convenções, tudo isso vai ser adequado de acordo com o que foi aprovado ontem no Senado, se a Câmara também aprovar. A gente está dependendo agora da Câmara dos Deputados. Alberto, você citou essa questão do calendário eleitoral, né? A questão das convenções, propaganda eleitoral, prestação de contas. Então, essa PEC já tem essa previsão de alterar o calendário também dessas convenções? Já tem. Ontem, o que o senador Everton mencionou, e foi o que foi aprovado no fim da tarde, eu participei de uma conversa ao vivo com ele, mais ou menos meio-dia, e a sessão do Senado começou às 4h, né? Então, e ele dizia, já nessa conversa, que a ideia era, se fosse aprovada a alteração das datas, que o resto do calendário eleitoral tivesse um atraso proporcional. Uhum. Então, se a gente vai atrasar 42 dias, então vai atrasar 42 dias as convenções, vai atrasar 42 dias o prazo de registro. É importante para os nossos vereadores, nossos prefeitos que estão assistindo, vai alterar o prazo de registro também, que seria 15 de agosto, não vai ser mais. E vai atrasar também o início da propaganda eleitoral, que seria 16 de agosto, não vai ser mais. Então, isso já está no projeto, para efeito do Senado, já está aprovado. Para efeito do Senado, o Senado já cumpriu o papel constitucional dele, que foi fazer 2 votações com quórum de 3/5. Agora, insisto, falta a Câmara, e na Câmara parece que não está existindo aí um consenso ou boas tratativas. Agora, é lógico, a ideia, o ideal, o melhor seria que não houvesse necessidade de atrasar as eleições. Deixa as eleições em outubro, como sempre foi, como está escrito na Constituição. O problema é que a saúde pública é que não está permitindo neste caso. E aí vai ser só em 2020. Um outro assunto que foi derrubado ontem no Senado, que vira e mexe, né, tem gente que retoma, não só a coincidência dos mandatos, o que é péssimo para a democracia, mas outro assunto que foi derrubado ontem é deixar o voto facultativo, né? Não, tem gente aí que está no grupo de risco, vamos deixar essas pessoas o voto facultativo. Hoje o voto é obrigatório até os 70 anos. Como a gente fala em grupo de risco, os médicos falam, né? Eu não sou médico. Os médicos falam em grupo de risco a partir dos 60. Então, alguém lá no Senado teve a proposta apresentou a proposta de tornar o voto facultativo a partir dos 60 anos. Me parece que isso é um desestímulo à nossa política, que já está tão em maus lençóis, né, perante a sociedade, então acaba sendo um desestímulo. Mas, espera aí, a pergunta vai ser, mas e se eu tenho 60 anos, estou no grupo de risco, sou diabético, tenho alguma comorbidade, como dizem os médicos, e não quiser ir votar porque eu tenho medo? O voto é obrigatório, mas eu estou com medo de me contaminar, colocar a minha saúde em risco, e depois, quando eu chegar em casa, contaminar os meus familiares, a minha família. Então, o próprio ministro Barroso já deu resposta para essa dúvida. O que o ministro Barroso disse, também numa audiência pública que foi feita no Senado, que eu assisti? Ele disse o seguinte: nós podemos, o voto é obrigatório, quem não vota e não justifica, fica sujeito a multa, uma sanção. O que o TSE pode fazer é aceitar essas justificativas de todos os eleitores que se sentirem com medo, inseguros. É lógico que eu estou falando como exemplo a pessoa de 60 anos, mas alguém que também tem alguma comorbidade e não tenha 60 anos. Alguém que diga, olha, hoje é dia 15 de novembro, na minha cidade, na minha região, eu não estou me sentindo seguro, então eu não vou votar. Pronto, o TSE já disse que vai, entre aspas, né, perdoar esse eleitor ou facilitar essa justificativa. Eu não consigo imaginar um juiz eleitoral em qualquer cidade do Brasil que receba, aí vai ser pela internet, da maneira mais fácil possível, a seguinte justificativa: senhor juiz, eu não compareci no dia 15 de novembro porque eu tenho diabetes, eu tenho comorbidade na minha cidade e eu estou com medo de votar. Dá para o senhor justificar a minha ausência? Eu duvido que algum juiz não vá aceitar esse tipo de justificativa. Portanto, não precisa flexibilizar o voto. Isso é uma discussão lá para frente. A gente pode fazer um programa inteiro sobre isso. Vamos deixar o voto facultativo, mas é para todo mundo, a partir de 2022, 2024. Isso a gente
numa reforma política pode discutir, mas não agora. Vamos falar de um cenário aí para o mês de novembro, né? Essa proposta foi aprovada lá no dia 15 de novembro, o primeiro turno das eleições, o dia 29, o segundo turno. A gente está aí, não sabe nem se está no pico da pandemia, né? A gente está tendo aí 1.200, 1.300 mortes por dia. Outro dia foi 50 mil novos casos. Organismos internacionais já fizeram a previsão aí de que essa situação só deve melhorar aqui no Brasil lá para o final de dezembro. Vamos supor que a gente ainda esteja aí com muitos casos e a gente tem uma eleição no meio dessa pandemia, seja lá em novembro, né? Existe a possibilidade de um novo adiamento? Enfim, como é que vai ser esse cenário de uma eleição no meio de uma pandemia, com aglomeração de pessoas fazendo fila, locais de votação cheios? Como é que você prevê essa história toda? Esse calendário, essas datas precisam ser definidas o mais rapidamente possível, justamente para o TSE poder se preparar. E você tem razão, eu fico imaginando, no colégio que eu voto, às vezes tem fila, depende do horário, às vezes não, mas a gente vê aí notícias de lugares que tem uma fila grande. Então, a Justiça Eleitoral, eu acho que nessa altura do campeonato todos os eleitores estão sabendo da necessidade do distanciamento social, mas a Justiça Eleitoral vai ter que instruir, né, os mesários, aquelas pessoas que trabalham no dia da eleição, são convocadas, instruir a insistir no distanciamento social e assim por diante. Então, essa é uma medida que a Justiça Eleitoral vai ter que fazer anúncios na televisão, a Justiça Eleitoral pode fazer no rádio, né, para instruir os eleitores. Agora, está dentro da proposta aprovada ontem pelo Senado a possibilidade de, se numa determinada cidade, se numa determinada região, verificar-se que a pandemia está, ao invés de regredir, está piorando, né? Ao invés de estar regredindo, está piorando, aumento de casos de infectados, aumento de casos de morte, estiver de alguma maneira abalando aquela cidade ou aquela região, a Justiça Eleitoral, então isso está na proposta de ontem, a Justiça Eleitoral vai poder, o TRE daquele estado, vai poder marcar a eleição numa outra data. Então, naquela cidade, em vez de fazer em novembro, faz para dezembro, mas desde que seja até o final do mês de dezembro. Não existe hipótese, até agora, de isso ultrapassar o mês de dezembro. Então, se, como você falou, por exemplo, tiver realmente em alguma região, alguma cidade, a situação estiver muito ruim, o TSE pode dizer, olha, nesta cidade, o TRE, né, do Estado vai dizer, olha, nessa cidade nós não vamos fazer eleição no dia 15, vamos fazer tal data do mês de dezembro. Isso está previsto nessa proposta que foi aprovada ontem. Então, de alguma maneira, vai dar uma segurança, porque o que não dá é para a gente, primeiro, não ter eleição, porque isso fere a democracia, agride a Constituição, então tem que ter eleição, e o que não dá é para não ter uma data definida. Então, seja outubro, seja novembro, seja dezembro, a gente tem que ter uma data geral. Só para lembrar, no Brasil são 5.570 municípios. Então, se eu não puder fazer eleição em 10 ou 20 ou 50 municípios, nos outros 5.500 e tanto nós vamos fazer em benefício, em prol da democracia, em prol da sociedade. Bem, nós gostaríamos de agradecer a presença do Alberto Rola, advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigada, doutor Alberto. Eu que agradeço o pessoal da TV Alesp, eu estou sempre à disposição para que a gente possa voltar a falar numa próxima oportunidade, depois que a Câmara tiver aprovado. Aí a gente vai ter uma coisa mais definitiva. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, vamos aguardar essa aprovação, vamos acompanhar aqui na Rede Alesp. Bem,